Boa noite a todos. Ora bem, eu julgo que temos 300 inscrições. Portanto, temos aqui 102 pessoas, vamos a 33%, mais ou menos. Olha que engraçado. Isto É. parece um sinal do 33% que nós vamos falar aqui hoje. Ah, sim? Sim. Boa noite, Vitor. Boa noite. Olha, de qualquer forma, e enquanto se juntam a nós mais algumas pessoas, há sempre alguém há sempre muita gente que se inscreve e depois não está online, como sabem. Isto já tem acontecido também nos cursos, até partilhei com a Susana, de que notei eu, sobretudo, agora nos últimos cursos que fizemos aqui do nosso programa, que havia muitas pessoas que compravam o curso e nem sequer estavam em direto, apenas iriam ver nos horários que era mais conveniente. Bom, isso hoje é à noite, pode ser melhor, mas de qualquer forma, eu vou até fazer o seguinte, pronto. Eu retirei o som a todas as pessoas, só para não haver tanto barulho de fundo, para que se ouça melhor. E já vou aqui ativar a Susana numa versão mais ampliada. De qualquer forma, eu gostaria de vos dizer, vou só passá-la muito rápido com o anfitrião, portanto já está. Julgo que já traz aí essa notificação, Susana. Pode estar à vontade também. Eu gostaria de vos dizer que este tema surgiu porque é um tema que eu acho também muito interessante e que não o domino. Eu já fiz um curso de Feng Shui há uns anos atrás e foi precisamente com a Susana, em Vila Nova de Gaia, numa turma que lá tivemos de Feng Shui já há alguns anos. A Susana é uma pessoa por quem eu tenho um carinho muito, muito grande, é uma amiga de peito já de alguns anos, amiga da casa. Somos amigos de casa um do outro, portanto é uma pessoa que eu estimo muito e que de facto, quando nos conhecemos a primeira noite, nós já nem queríamos largar-nos, porque já só queríamos de falar de Feng Shui. Portanto, a nossa primeira maratona de conversa foi justamente na A1, na autoestrada, entre Lisboa e Coimbra, e não queríamos de maneira nenhuma chegar ao destino, porque se eu chegasse ao destino deixaria de estar com a Susana. E então, como sempre, em tudo na vida, que é o que me assiste, esta forma de estar simples e prática nas coisas, e a Susana igual, portanto, juntámos aqui a fome com a vontade de comer. Na verdade, nós em vez de irmos direito a Coimbra, parámos logo na área de serviço de leiria e jantámos lá para ficarmos a conversar mais um bocadinho. Adorei o tema, não era muito esclarecido sobre a matéria. E de facto, eu contratei a Susana Mendes na altura para ir fazer uma intervenção de Feng Shui em minha casa. Eu queria otimizar os resultados. E depois inscrevi-me logo e fizemos um curso de Feng Shui no Norte, em que eu também frequentei o curso para aprender o mais possível. É evidente que também li o livro que ela publicou, que se chama Vivemos em Palácios, devem ter visto a publicidade a isso. Foi um livro que eu li muito, muito bem também, para tirar o maior partido dele, e achámos que o melhor era, uma vez que nós temos aqui uma academia com vários cursos de formação e que muitas pessoas estão aqui connosco, era dar-lhes um presentinho, tipo haver aqui também este tema adicional, que é a Susana que nos há de apresentar, e quem quiser juntar-se ao tema pontualmente poderá fazê-lo depois em setembro. Bom, mas hoje a ideia era falarmos sobre o Feng Shui, percebermos de que forma ele pode melhorar a qualidade da nossa vida, ou de que maneira as nossas casas, os nossos escritórios poderão melhorar também a nossa qualidade de vida nas várias áreas. A Susana falará sobre isso. E até de que forma os consultores e os profissionais do imobiliário poderão aproveitar esses ensinamentos. O livro está na FNAC. Há aqui alguém a perguntar-me onde é que podem adquirir o livro. Eu comprei na FNAC na altura. Não sei se a Susana poderá indicar outras livrarias, talvez a Bertrand, creio eu, mas eu comprei na FNAC. E, de facto, a ideia é como é que os consultores imobiliários poderão também, com alguns pequenos truques desta filosofia, desta sabedoria, melhorar os seus resultados, tornarem as casas mais auspiciosas, tornarem-nas mais fáceis de serem comercializadas e, de certa forma, quem ganha com isso também são os vossos clientes, não é? Portanto, é algo que não devem pôr na apresentação dos serviços, se calhar, é daquela forma que nós apresentamos na estratégia de valor, na mediação imobiliária, mas que é um suplemento e que, se naturalmente acelerar a venda, tanto melhor. Mas para isso eu convido então a Susana Mendes, quando ela estiver preparada, para vos cumprimentar e se juntar aqui a nós assim, de uma forma mais ativa. E muito obrigado a todos também por estarem presentes. Para mim é um gosto tê-los cá
e, sobretudo, que seja um momento muito interessante. Eu cumprimento todas as regiões do país, mas não posso deixar de mandar um abraço também aqui ao Bruno Tavares, do Funchal, e, portanto, temos aqui também pessoas mais distantes, mas que se juntaram a nós. Portanto, sejam todos bem-vindos. Susana, a voz é tua, minha querida. Então, se quiseres cumprimentar, eu creio que a maior parte das pessoas serão consultores imobiliários, ou não, portanto, isto não é só útil para este público, portanto, é útil para toda a gente. Tens aqui o teu palco. E obrigado pelo convite. Obrigado eu. E quando tu falaste da forma como nos conhecemos, por acaso fiquei assim, é uma memória muito boa, porque como é que numa viagem ficamos logo assim ligados e ficamos amigos assim para a vida. Por Verdade. isso, estou muito grata e gosto muito de fazer coisas contigo, porque as pessoas que estão aqui certamente sabem que o Vítor é um excelente profissional e eu gosto de estar sempre acompanhada dos melhores. Oh, obrigado. Isto aqui mesmo de coração. Nós aprendemos sempre com os melhores. Depois mando os 5 euros em MBWay. Combinado, muito bem. Obrigado. Pronto, então estou muito contente de estarem aqui todos. Inclusive, estou a ver aqui nos comentários também está uma pessoa da Suíça, não é só Portugal, continental e ilhas. E é assim, tu é que podes puxar a conversa, Vítor. Muito bem. Como é Então, um tema tão vasto, muito nós bem. temos uma hora limitada. Se eu começo aqui empolgada, Mas eu vou-te deixar desabafar muito depois em setembro. Agora é apenas para responder algumas questões. Já agora, eu vou então puxar a conversa à Susana, e nada melhor do que sermos autênticos e naturais, deixar fluir o tema. Isto é uma live, não é? De qualquer forma, qualquer questão que tenham, vocês podem colocá-la. E, portanto, não têm que estar constrangidos. Eu vou tomando notas, tenho aqui um bloco para ir registando, para não interromper a Susana no imediato, mas a qualquer momento eu coloco-lhes as questões que vocês queiram eventualmente também colocar-lhe para que a Susana nos possa ajudar. Bom, posso-vos dizer que isto para abrir o apetite, quando a Susana pela primeira vez entra em minha casa e que não me conhecia, vocês perceberam que nos conhecemos numa viagem, mas não foi numa viagem de autocarro nem de comboio, foi justamente por eu fazer muitas viagens a dar cursos presenciais, como todos sabem, em Lisboa e Porto. Um amigo meu disse-me que eu devia instalar uma aplicação, que era o BlaBlaCar, se não estou em erro, já não me recordo, já não uso há muitos anos, porque assim eu tinha companhia. E a primeira vez que eu coloquei, até pus no gozo nas mensagens a dizer que só aceitava pessoas que tivessem carta de condução, porque assim conduziam e eu até vinha ao lado. Não foi essa da Susana, mas de facto a primeira vez que alguém mordeu o isco foi a Susana e um outro rapaz do Brasil, se não estou em erro, ou que ia para o Brasil, e a primeira vez eu estava a dar curso lá no hotel em Lisboa, ao pé da Gulbenkian, e o marido da Susana foi levá-la lá porque ela tinha que ir fazer um trabalho a Coimbra, julgo eu, aqui numa moradia em Coimbra. E ela achou que era mais prático, para não ir apanhar um comboio, experimentou, vinha cheia de receio, que era a primeira viagem dela, e para mim também era. E foi tão bom que ficamos, como viram, a jantar na autoestrada em Leiria, os três. Bom, a primeira vez também que a Susana foi à minha casa, porque eu contratei logo a Susana, combinei com ela fazer uma intervenção de Feng Shui, que é outra das áreas que a Susana muito desenvolve, não só dá cursos de Feng Shui longos, daqueles de vários anos, não é, dos vários níveis, ela também faz intervenções de Feng Shui nos escritórios, nas casas, quando as pessoas contratam, e sabemos sobretudo que há uma gama de clientes, aqueles clientes que investem mais, os clientes que investem maior quantia no imobiliário, por vezes eles próprios querem um aconselhamento destas pessoas, com esta especialidade, para não gastarem ali uns milhares e milhares de euros, eventualmente numa casa que não tenha boa energia para o lar. E, portanto, eu na altura também pedi à Susana que me fizesse isso em casa, e posso dizer-vos que o meu primeiro choque foi logo no hall de entrada. Assim que a Susana entra, fez-me um comentário acerca de uma parede da minha casa, não sei se te recordas, Susana, a zona da escadaria, mas vais lembrar-te, em que ela me disse uma coisa que eu não vou aqui dizer, porque é realmente uma coisa privada da minha família, mas que disse que havia uma patologia que aquela casa iria transferir a uma pessoa daquela família, ela disse o género, também poderia ter a ver com saúde. De facto, isso impactou-me, porque eu tinha tido justamente essa parede de cor negra,
agora não sei se estás a recordar, a zona da escadaria, tinha pintado com um papel, aplicado um papel parede preto nessa parede, e retirei. Ou seja, a Susana não conhecia esse meu passado, não é? Era uma pessoa que me estava a conhecer naquela altura, e ela consegue dizer algo que era verdade e que eu não esperava ouvir uma coisa daquelas. Portanto, eu pensei que o Feng Shui tinha a ver apenas com alguns apontamentos que se faziam nas habitações para que a casa tivesse melhor energia, mas algo não palpável. O segundo choque apanho precisamente no curso que fiz enquanto aluno da Susana, e a Susana, enquanto percorria as pessoas, porque nestes cursos nós vamos aplicando na nossa própria casa e tivemos que levar as plantas da nossa casa, e a Susana detecta uma situação que era uma patologia grave e que poderia trazer doença grave à mulher da casa, à dona da casa. Não sei se te recordas, para uma pessoa que lá estava, de costas para a varanda. E até levaste a planta para o flip chart, para todos vermos, e disseste que aquela casa não tinha cura possível. Era uma cura estrutural, lembras-te agora? E a, Não, e a, peço mas desculpa. eu. E a senhora ficou muito incomodada, essa minha colega ficou muito incomodada com essa notícia, porque a casa tinha uma patologia que poderia dar doença à mulher da casa, não é? E de facto, a minha triste surpresa, com muita tristeza, é que uns meses depois, quando eu dou o curso de branqueamento de capitais aqui no auditório em Coimbra, essa senhora já não pôde estar presente, porque realmente ela estava com um tumor e já não podia sequer deslocar-se, já estava em tratamentos, e eu lembrei-me imediatamente daquilo que a Sona tinha dito 2 ou 3 meses atrás no curso de Vila Nova de Gaia. Pronto, foi uma coincidência mais uma vez, se quiserem chamar-lhe, mas aquilo para mim impactou-me muito, e a partir desse momento, tudo aquilo que eu sabia sobre Feng Shui, claro que eu fazia. Há pequenos ensinamentos que nós aprendemos nesta matéria e que eu, entre o sim e o não, decidi fazê-los todos. E, portanto, levo sempre isto muito a sério, e a Susana também fala comigo permanentemente e diz-me: a tua casa agora está numa situação assim assado, devias fazer isto, devias fazer aquilo outro. Por exemplo, há cerca de 2 ou 3 meses atrás, tive que trocar de quarto com a minha filha, porque não era positivo para ela, para as horas de sono, e portanto eu tive que ir para outro quarto, ela teve que vir para o meu, precisamente porque era mais favorável, e estas coisas aprendem-se no Feng Shui. Susana, eu gostaria de perguntar, claro que tu vais falar para consultores imobiliários, mas antes de mais, eu gostaria que, se pudesses, olha, antes de mais dissesses o que é o Feng Shui, ou o que é, de facto, este ensinamento. Sim, o Feng Shui pode ser dito de várias versões, uma mais curta, outra mais longa, mas vamos encurtar, é, no fundo, criar ambientes que tenham condições energéticas para nos nutrirem ou para potenciarem a nossa energia pessoal. E como é que isto se faz? Muitas pessoas falam da energia como se fosse assim algo que é esotérico ou místico, mas não, é bastante palpável. Não conseguimos apalpá-la, a não ser as temperaturas e os ventos, mas não se vê a energia, mas dá para trabalhar com ela a vários níveis, desde as orientações até as cores, as formas, os materiais. Por isso, Realmente, é uma arte milenar, que muitas pessoas também chamam, não é? Uma arte milenar que promove a saúde ambiental, principalmente. E não é só dentro das casas, também no exterior. Ou seja, o Feng Shui tem muito de amor à natureza e no fundo, beneficiar dela em harmonia sem a destruir, e isto começa já desde sempre. Há regiões, isto é de senso comum, não é? Há regiões que são muito mais auspiciosas para as cidades se desenvolverem, porque têm água, têm sol, têm terreno fértil, e tudo isso é contemplado também em Feng Shui. E hum, será que já respondi? Senão ainda continuava não, aqui. não, não, respondeste sim. Pronto, Eu e acho que sim, queria apanhar também um bocadinho aquilo que nós falámos no início, do 30 e certo. 33%, Muito bem, então porque, diz lá. porque realmente o Feng Shui tem um impacto de 33% na nossa vida, na qualidade da nossa vida. 33% mais dinheiro, mais energia, mais sorte, mais sucesso.
E porquê 33%? Porque existem três origens de energia. Os chineses chamam as três sortes. E a origem da energia do Feng Shui, que é a energia da Terra, é um terço, depois é a nossa energia, a energia humana, a nossa cultura, a nossa capacidade de realização, as nossas crenças, os nossos talentos, a psicologia, as emoções, tudo isso, e depois a energia do céu, que muitos não compreendem muito bem, pode ser a forma como os astros influenciam a nossa vida, uns chamam Deus, outros universo, mas é a tal energia que nós não podemos mexer nela. Ou seja, a nível de terra, a energia da terra, o Feng Shui, é possível mexer, a não ser que um prédio ou um imóvel seja construído já torto, com uma série de falhas, desde falhas ambientais até falhas estruturais ou até de própria disposição do edifício, onde estão as portas, qual é a fachada, se está orientada para uma rua, se está, pronto, que tipo de localização, se é um declive, tudo isso é contemplado e nós humanos, um bocadinho mais difícil de fazer adaptações e mudanças, mas com a PNL, com a meditação, com oração, com estudo, nós também melhoramos a nossa energia pessoal. Pronto, eu acho que já disse tudo, não foi? Muito bem. Susana, eu muitas vezes nos cursos, quando tocamos nesse assunto, eu digo sempre algumas coisas que aprendi contigo na altura, não só pela leitura do livro, mas pelo curso, ou outros até que eu vou assistindo, palestras sobre o tema, enfim, qualquer workshop, porque gosto de facto da matéria e acho que tu és muito sortuda em poder perceber muito disto e a tua vida ser à volta deste tipo de matérias, porque é uma coisa que gostas muito e é muito importante, mas eu fui somando alguns pormenores que são significativos e que não custam nada das pessoas fazerem, antes ainda de irmos para o setor imobiliário, propriamente dito, para profissionais, que é o que temos aqui hoje na esmagadora maioria, mas qualquer pessoa que aqui esteja, mesmo que não seja profissional do imobiliário, que pequenas dicas, ou que tu poderias partilhar, ou que pequenos truques eles poderiam fazer nos seus próprios lares, que tu achas que não comprometa, de certa forma, a particularidade, porque cada caso é um caso, mas o que é que tu poderias salientar? Algumas dicas para que as pessoas tivessem uma vida mais auspiciosa, mais próspera, com uma melhor vibração. Há tantas, nem sei por onde começar, mas eu gostava era de contar uma história, uma experiência minha a vender uma casa. Então Posso? vamos, claro. Sim. Então, isto foi no auge da crise imobiliária, 2009, 2008, 2009. Muito bem. E eu estava a acabar o curso de Feng Shui e disse ao pai dos meus filhos: vamos já vender esta casa porque não tem um bom Feng Shui. Por mais que eu faça aqui, hum, Não há cura. estar a tentar ensinar alguém a cantar que desafina imenso e não consegue. É um bocado assim. Pronto, e então ele disse: estás maluca? Então agora, nesta altura, é complicadíssimo, vamos perder dinheiro. E ele: não, não sei o quê, vamos e acontecemos. Entretanto, como vocês todos devem saber, foi uma época complicadíssima. Os negócios foram abaixo, havia ali um clima um bocadinho ameaçador, e a pressão que eu tinha do pai dos meus filhos para fazer movimentos que pudessem comprometer a estabilidade da família foi ali um bocado complicado. Entretanto, eu entrei em contato com várias imobiliárias que não queriam angariar o meu apartamento pelo preço que eu estava a pedir, diziam que estava muito alto para a altura. Entretanto, eu tinha uma vizinha que tinha uma pequenina imobiliária e fui lá falar com ela e disse: olha, gostava de vender, podia-me ajudar? Ela disse: realmente o preço para a altura está um bocadinho puxado, mas vale. Tinha uma vista lindíssima sobre a Baía de Cascais, tinha uma série de melhoramentos, por isso estava bom, valia muito mais. Se fosse hoje, ui, valia imenso. Entretanto, chegou o senhor da imobiliária com a placa e eu, com os meus feng shuis, disse: olha, pode pôr a placa atrás deste sofá. O senhor ficou assim a olhar para mim:
como assim? Não vamos pôr na varanda? Eu disse: não, 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 aqui é um local estratégico. Eu já vos vou dizer, está bem? Qual é o local estratégico para promover as coisas? E aqui é o local estratégico para colocar a placa. Obviamente não foi só a localização da placa, também as pessoas da imobiliária fizeram os seus esforços para promover o imóvel. Também fiz outras coisas de Feng Shui que já são mais específicas da casa. Aquilo que eu falei sobre a placa é mais generalista, é aquilo que eu vou poder partilhar também convosco. E que acreditem ou não, eu vendi o apartamento, eu pus à venda em outubro, em dezembro vendi a um português que trabalhava na Embaixada de Pequim, que veio a Portugal comprar uma casa e entrou na casa, gostou, nem regateou o preço e comprou logo. Estava toda a gente estupefacto, inclusive eu, não é? O meu primeiro brilharete recém-formada em Feng Shui. Nem queria acreditar que tinha vendido a casa tão rapidamente, assim, logo a primeira pessoa pagou logo, ainda por cima vinha da China, estava toda a gente incrivelmente surpreendido, não é? E depois um, investimos numa vivenda que eu escolhi, com os preceitos de Feng Shui, que era muito mais auspiciosa, e virei-me para o pai dos meus filhos e disse: olha, vamos comprar esta casa porque vamos prosperar muito e recuperar e vencer esta crise. Ele disse: pronto, ficou maluca de vez. Mandei-a para Londres, não sei porque veio de lá maluca. Pronto, e realmente a casa que nós comprámos era o dobro do valor da venda do apartamento, as mais-valias não eram assim muitas, não eram assim grande coisa, e acontece que realmente em 10 anos a casa multiplicou, ou seja, duplicou Preço. o preço e os negócios realmente aconteceram coisas assim que davam um livro. Aliás, acho que até vou escrever um livro sobre casos comigo e com clientes com as aplicações do Feng Shui e os resultados com mais de 33% de energia, de dinheiro, de sorte, vale a pena. E de saúde. Porque Principalmente saúde. o Feng Shui também trabalha muito essa matéria. Susana, então, obrigado pela partilha, mas diz-me só o seguinte: se puderes, por exemplo, para qualquer pessoa que aqui esteja e que possa fazer alguns truques na sua própria casa, há um que eu digo muitas vezes, que tem a ver com os elementos do Feng Shui, não é? A água, a madeira, o fogo, por aí fora, e que, de facto, o Feng Shui, a organização desses elementos é no sentido contrário, é o sentido anti-horário ao ponteiro dos relógios. Corrige-me, sim ou não? Depende do movimento. Se for de desgaste, é ao contrário. Se for de alimentação, é a favor. Mas Muito isto bem. são coisas muito técnicas. Sim, Não mas eu vamos vou passar as pessoas com coisas muito técnicas. baralhá-los com certeza. E se baralharmos neste exemplo, não digo mais nenhum destes. Aprendi contigo na altura que quando estamos na cozinha, e eu fiz isto em minha casa, como sabes, e tenho o lava-louças à direita do fogão, eu necessitava de ter um elemento de madeira para que a água alimentasse a madeira e a madeira alimentasse o fogo. Ou seja, houvesse aqui um ciclo de crescimento. É isto ou não? É isso. É porque a água e o fogo são dois elementos que têm um potencial de inimizade, digamos assim. Também podem cooperar, mas as quantidades, depois entra aqui a química. Mas neste caso, quando o lava-louças e o fogão estão muito próximos, convém introduzir então o elemento de madeira que faz a ponte entre a água e o fogo, ou seja, desgasta a água, que por sua vez não é ameaçadora em relação ao fogo, porque o fogão é um elemento muito importante na casa, porque corresponde à energia yang. Para quem não sabe, este termo energia yang é energia da ação, principalmente está associada a mais coisas, mas neste caso a ação, e quando o fogão ou está quebrado, ou está sujo, ou tem água muito próximo, fica comprometida, pronto, a sua potência de ação e pode afetar principalmente os homens da casa. Por isso já vai aqui uma recomendação
para manterem sempre o fogão impecável. Lembro-me também de uma coisa que para mim foi significativa. Eu não vou virar para não estar aqui a mostrar, mas é o que eu tenho em todos os cantos da casa. Cada elemento que aprendi, cada pormenor que aprendi, apliquei. Por exemplo, a Susana dizia-me que na zona da sala de jantar, que é onde eu estou hoje, na zona da sala de jantar, nós devemos ter um espelho grande, porque ele dá-nos mais riqueza, mais fartura. É uma casa onde não há fome, não é? Portanto, multiplica a comida. Sim, Vítor, o dever é aqui uma coisa um bocado pesada. É recomendável fazer certas coisas, porque, por exemplo, há certas coisas que esteticamente as pessoas não gostam. Realmente um espelho a refletir a mesa de jantar dá este efeito multiplicador. Os espelhos são usados em Feng Shui para muitas funções, uma delas é precisamente multiplicar. E vou aproveitar dar aqui uma dica que nem sempre multiplicar é bom. Multiplicar a mesa de jantar é bom, porque multiplica a comida, as pessoas, e se todos estiverem em alegria, ainda melhor, não é? Bem dispostos, multiplica essa boa energia. Mas se uma secretária está a, a ser refletida por um espelho, vai multiplicar a quantidade de trabalho. Ou uma cama em que a pessoa se vê refletida no espelho vai multiplicar os movimentos e vai perturbar o sono. Por isso, muita atenção como se usam os espelhos, qual é a função dele, que na sala de jantar é uma das mais auspiciosas, porque nós queremos é abundância, não é? E tu falaste num assunto que eu tinha prometido a mim próprio não tocar hoje. Ah, é? Mas agora aguçaste-me o apetite e, portanto, vale o que vale e vamos embora. Lembro-me perfeitamente, aliás, tu fizeste um shortzinho esta semana, quando estavas num hotel numa cidade qualquer, em que dizias: hoje não gosto muito de dormir neste hotel, não vou indicar o nome, mas porque tem um espelho enorme a refletir uma cama, e de facto isto não é positivo. Não devemos ter espelhos no quarto a refletir a cama, porque é um momento de descanso e devemos ter boa energia, portanto, não, enfim. Lembro-me de ter assistido a uma palestra em Lisboa sobre Feng Shui, há muitos, muitos anos, com mais duas amigas minhas e um amigo meu, em que o orador dizia que nunca deveríamos ter um espelho aos pés da cama a refletir a cama. Claro que a posição da cama, para mim, eu aprendi imensas coisas, de contigo e com outros, do género, não podemos ter os pés da cama virados para a porta, enfim, tudo aquilo que nós sabemos, mas aquela do espelho aos pés da cama, não podermos ter porque dá divórcio no casal. Eu ouvi isso, que os casais não era positivo, e na altura houve pessoas nesse auditório que perguntaram o porquê, e ele dizia que as pessoas estavam a associar um momento de prazer íntimo do casal com muitos corpos, com muitas pessoas. Multiplica as pessoas, então. E não é só os pés, também de lado. Eu sei, deste respeito, não é? Eu sei. Multiplica, é quase como se estivessem 4 na cama. Potencia o adultério. Potencia o adultério. E ele dizia que geralmente os espelhos aos pés da cama, em pessoas casadas, naturalmente não era positivo, porque a partir de um deles tinha vontade em juntar mais pessoas na sua sexualidade, na sua intimidade. Eu não esqueci isto, e o curioso, e como tu sabes eu sou avaliador judicial também, faço muitas avaliações, e muitas vezes quando eu chegava a uma casa e via um quarto com um espelho gigante, às vezes até existem em muitos casos roupeiros, aqueles roupeiros espelhados aos pés da cama, e eu perguntava, muito bem, esta avaliação qual é o âmbito? Tipo, podia ser qualquer coisa. E geralmente eu ouvia, é um divórcio. Opa, eu achei delicioso, porque se eu estivesse casado, eu depois de ouvir isto, era menino para não ter espelhos aos pés da cama, a não ser que... Não é só aos pés, é do lado também. Ou seja, não se pode ver, as pessoas não se podem ver refletidas na cama quando estão a dormir. Obviamente que é possível ter espelhos no quarto, desde que o espelho não reflita a cama. Muito bem. Então, o que é que daqui nós podemos tirar? A ser verdade, quem quer ter uma vida de casados apenas em monogamia, não devem ter os espelhos.
As pessoas que valorizem uma vida mais solta, é uma questão de os aplicarem. Portanto, a sabedoria dá para qualquer uma das funções, é uma questão de gerirem de facto as vontades. Mas nunca esqueci também este pormenor. E é verdade, não é? Lembro-me também das mesas de cabeceira com as flechas envenenadas, não era? Com os vértices. Estes nomes chineses são tão engraçados. Aliás, o mandarim, pronto, é muito interessante porque é um idioma bastante romântico e, ou seja, não é, a lógica desse idioma não é como o nosso, que nós temos uma letra que faz um som e que juntando esses sons faz uma palavra. Lá não, é um símbolo que conta uma história. E às vezes o mesmo símbolo que junta outros símbolos contam várias histórias. Então tem estes nomes assim às vezes caricatos para nós, outros são assim um bocadinho assustadores, como os 5 fantasmas, as 6 mortes. Isso é tudo tema do curso que eu costumo dar por causa das boas orientações pessoais. Um, e as flechas envenenadas nada mais é do que uma questão de física, ou seja, as arestas são mais agressivas, em que quando batemos lá magoamos, mas também a atividade atómica nos cantos, como os átomos andam em ondas, ali acaba a onda, não é? Num ângulo muito agudo, e então salta ali uma pequena radiação. Isto é medido com máquinas, é muito interessante. Muito bem. Susana, se não te importas, eu gostaria de partilhar uma experiência pessoal. Na minha casa, eu tinha quartos com roupeiros espelhados. E aqui também tenho em alguns sítios. E até porque me dão jeito, porque é onde gosto de me ver antes de sair de casa. Nos quartos é que não devemos ter. Mas na outra casa, por exemplo, eu tinha. E aquilo que fiz foi comprar um papel autocolante que se consegue aplicar sobre o espelho. Pode ser num tom neutro, ou pode ser até alguns em quartos de crianças, que até têm elementos decorativos, alusivos às crianças, não é? E que são indicados para esse caso, e que nós acabamos por forrar completamente o espelho. Portanto, é como se fosse um papel de parede, digamos assim, autocolante, que adere ao espelho, e as portas ficam, por exemplo, o que eu pus na altura foi tipo uma cor de champanhe, a cor das paredes, e, portanto, neutralizou esse impacto da multiplicação dos corpos lá no espelho. Susana, recordo-me também de, quando tu falavas dos elementos, que era muito importante conjugar algumas peças decorativas em alguns sítios concretos, que isso ajudou-me imenso em dada altura da vida. Quando, por exemplo, eu quis vender a minha casa, que não era uma casa fácil de venda, porque era exageradamente grande e era numa periferia da cidade, e as pessoas não comprariam pela manutenção que ela exercia. Portanto, aquilo obrigava uma empregada diária, a jardineiros e tudo isso. E na altura, a casa era de facto muito complicada de vender, eu já tinha comprado esta e não queria ficar com as duas, teria que ficar em limite, mas não era confortável. E de facto, lembro-me de tu me dizeres que, ao estudarmos com o Bagua, não é, as zonas da casa, existem de facto orientações que são muito positivas, por exemplo, para trabalho, onde nós podemos. Eu lembro-me de tu me dizer, se quiseres mais trabalho, por exemplo, das avaliações, tu podes colocar os teus diplomas de avaliador imobiliário nesse sítio e que vais multiplicar os trabalhos de avaliação. Tu recordas desta conversa ou não? Peço desculpa, não. Não, é que eu peço desculpa. Algumas posso-me recordar, mas como tenho esta questão, porque é assim, eu entro na intimidade das pessoas, eu entro nas suas casas, e também, através do estudo do mapa energético, as pessoas nem precisam dizer tudo, porque dá para ver que tipo de fenómeno aquela casa potencia. Obviamente que há fenómenos que se desenvolvem mais rapidamente que outros, porque vai depender da forma como as pessoas têm as suas casas decoradas e também da sua personalidade. Por exemplo, vamos supor que a casa tem uma personalidade. Há casas que têm áreas que têm uma energia conflituosa. Se a pessoa também já é conflituosa, vai potenciar, então aumentam as discussões naquele ambiente. Ou seja, há aqui
bastante variáveis que são tidas em conta quando se faz a análise de um espaço. E quando nós entramos na intimidade das pessoas, por exemplo, quando hum, há situações em que eu pergunto e as pessoas às vezes choram porque não estavam à espera e procuram porque querem resolver situações, mas muitas vezes não manifestam a verdadeira razão de uma consulta. E depois, quando eu falo sobre o assunto, ficam surpreendidas como é que ela sabe. E então habituei-me para não me ligar tanto às pessoas, porque eu sou muito empática, habituei-me a pagar toda a informação delas, é delas. Sai da consulta, quase que apaga assim, tipo Man in Black, tling, apaga. Quando tu contas essas histórias assim antigas, há umas por acaso agora da parede a preta, lembro-me, que depois, salvo erro, era necessário fogo e tu pintaste as escadas de um rosa assim bonito. A verdade é que tinha a ver com uma questão de saúde, e eu incomodei-me muito, porque de facto houve o manifesto de uma questão problemática de saúde numa pessoa daquela família, lá em casa, e que curiosamente tinha ficado curada por coincidência na altura em que eu também retirei o papel de parede preto e voltei a pintar a parede branco. Quando a Susana me toca no assunto, eu disse: não quero sequer a parede branco. Como é que era a cura absoluta? E ela: pôr fogo nesta parede. Então, pôr fogo era um vermelho, um rosa. Eu já tinha as escadas lacadas a encarnado, não é? E achei que pôr as paredes em encarnado parecia tipo no Não, mar. mas não é preciso só pintar, podemos pôr quadros, tapeçarias, painéis, há imensas coisas que podem ser colocadas. Mas lembras-te disso? Eu pintei tudo em rosa, e expliquei às pessoas quando foram ver o imóvel que tinha que ter assim por uma questão pessoal do Feng Shui, mas que iria entregar a casa toda branca novamente assim que fosse vendida e que eu saísse lá. Por falar em branco, há aqui uma coisa que é muito importante. Hoje em dia está na moda o uso do branco e há esta crença, digamos assim, que branco é uma cor neutra e não é uma cor neutra. É uma cor do elemento metal, é uma cor que tem uma influência muito determinante na energia pessoal, ou seja, potencia rigor, mas também frieza, potencia a crítica, o pensamento mais racional, ou seja, por exemplo, eu tive uma cliente que era tudo branco, branco, mas branco, parecia assim uma coisa ascética. Claro que revela-se que a senhora tinha toque, ou seja, se a pessoa tem uma tendência para racionalizar ou para limpar, o branco vai ainda potenciar mais essa tendência. A cor, toda ela, seja branco, bege, assim cores mais clarinhas, ou até os vermelhos, ou os verdes, ou azuis, têm um impacto determinado. E posso dizer que há cores que ajudam em N situações. Por exemplo, as pessoas mais velhas, em que as filhas oferecem uma consulta, estão assim um bocadinho desconfiadas, mas pronto, lá cedem porque querem. Normalmente têm as casas de cor amarelada por dentro e muitos móveis, e quase todas têm diabetes, porque o amarelo aqui aumenta o apetite, ou seja, dá aquele prazer, potencia o prazer de comer mais, enquanto que os azuis já ajudam a diminuir o apetite. Por isso, todas as cores, o branco não é uma cor neutra. Muita atenção, porque vocês veem que em Portugal, principalmente em Portugal, noutros países já se usa mais cores, eu tenho estrangeiros no mundo inteiro, e os portugueses são aqueles que mais usam a cor metal, que é branco. E é um povo que, infelizmente, é muito rápido a criticar, racionaliza muito, está-se a tornar mais individualista,
por isso cuidado com o excesso de branco. Eu estou aqui a brincar nas tuas costas, confesso, porque alimentando o chat a dizer que vou já pintar a casa toda de azul. Zana, Não, cuidado, cuidado, porque basta se calhar só irmos ao local certo para pôr a cor azul. tem que ser. Porque se vocês me seguirem depois desta live, vão ver, tanto no meu canal do YouTube como no Instagram e no Facebook, tenho vários vídeos em que é muito difícil dar dicas, generalizar, como tu dizes, truques. Pode ser arriscado. Para umas pessoas pode funcionar melhor, para outras menos melhor. E antes que eu me esqueça, lembram-se que no início eu disse qual era o melhor local e tu também já falaste disso, colocar os diplomas para multiplicar as angariações. Então vou-vos dizer qual é o local. É um miminho. Anotem todos, depois tenham a planta da vossa casa com bússolas. É a área sul. A área sul é como se fosse o olho da casa, uma vitrine. Tudo o que acontece na área sul, mais rapidamente chega lá fora. Por exemplo, eu pus então a placa da divulgação atrás de um sofá, porque precisamente esse sofá estava na área sul. E também para divulgar o meu livro, na altura não era livro, era um manuscrito. Também coloquei o manuscrito na área sul para ter visibilidade quando, pronto, para ter uma editora, não é? E tenho os meus diplomas, tenho o meu livro atual, tenho imenso, aquilo que eu quero mostrar ao mundo. Portanto, vamos supor que é uma loja imobiliária em que pode ter aquelas fotografiazinhas que estão na fachada da loja para a rua, mas se não for azul, então lá dentro colocar um reforço azul para potenciar aquelas que estão à porta. Eu não sei se ficou muito claro, mas deixem-me dizer-vos, imaginem que nos vossos escritórios as montras da loja são numa determinada localização. E é onde está a montra e é o que tem que ser, não tem problema nenhum. Mas no interior da loja, a zona que ficar virada a sul, os senhores podem perfeitamente ter novamente outro painel na parede onde colocam novamente publicidade. Apesar de estar dentro da loja, imaginem até que era numa sala de reuniões, uma das paredes. Não é grave ter ali mais alguma publicidade, ou num gabinete, ou numa sala de espera, é a zona que estiver virada a sul. Mas o facto de colocarem essas placas, digamos, ou essa publicidade nessa zona, vai de facto trazer um efeito de maior publicidade para o exterior. Por exemplo, imaginem que eu não posso pôr lá, porque senão só se for de madrugada, mas imaginem que eu queria dar mais cursos. Na altura a Susana dizia isso, eu lembro-me disso. Os teus diplomas, se puseres na Zona Sul, vais ter muito mais trabalho, vais ter muito mais produção, mais faturação, digamos assim. Então imaginem que eu queria ou dar os mesmos cursos que dou, mas com muito mais gente. Então vou ter que pôr os diplomas, por exemplo, na Zona Sul daqui da minha casa. Não é só os diplomas, podem ser os flyers, pode ser o cartão de visita, pode ser um manuscrito ou um e-book ou livros relacionados com aquilo que fazemos, pode ser muita coisa, mas mais vai ajudar, é como se fosse o marketing, esta localização é como se fosse o marketing, dá aqui um boost de 33% de probabilidade para ter visibilidade. E tendo visibilidade, obviamente, resulta em mais negócios, não é? Mesmo. Há aqui mais pessoas que estão a fazer umas perguntas, mas já lá vamos. Há algo também que gostei muito da tua ajuda e mais uma vez iria pedir. Lembro-me que na altura, grande parte das pessoas que frequentaram o curso comigo, também eles eram diretores de agência, proprietários de agências imobiliárias. E recordo-me da ajuda que foste dar e também de acompanhar alguns resultados, que me recordo de um ou outro pontualmente, que é a intervenção que o próprio Feng Shui pode trazer, não só no nosso lar, na nossa habitação, mas também nos nossos escritórios. Recordo-me de situações, estou a pensar numa em concreto, não vou referir sequer a cidade, que a senhora achava que tinha muito azar.
fazia imensas coisas, eu próprio já tinha atendido, a analisar o tipo de imóveis, o tipo de publicidade que fazia, se tinha alguma patologia, digamos assim, do ponto de vista técnico, que também houve um momento em que corrigi isso de publicidade, mas ela continuava a queixar-se de que havia sempre algo que acontecia, não fazia negócios, enfim, tipo uma fase de azar, todos conhecem, não é? Aquelas fases em que parece que a vida não prospera. Recordo-me que foste lá na altura e deste-lhe um conjunto de recomendações da posição das secretárias, de algumas plantas para colocar, que eu iria falar delas, até porque aqui na minha própria casa, quem percebe de Feng Shui entende perfeitamente que eu não brinco em serviço, portanto, se eu virar aqui a sala nas várias dimensões, veem que elas estão cá todas, não é? E é evidente que tenho os lírios da paz nos sítios que tenho que ter e por aí fora, mas recordo-me que tu deste um conjunto de sugestões, porque também pode melhorar a qualidade de vida da empresa. Corrige-me, Susana, por favor. Sim, sim, há tantas situações. Estava-me a lembrar do peixinho de uma cliente que tinha problemas de faturação, não tinha muitos clientes e, e então fiz o estudo energético da loja, não é? E disse, eles tinham um peixinho vermelho O aquário. dentro de um aquáriozinho. Eu disse, olha, vamos pôr o peixinho então exatamente neste local, porque neste local é um ativador, tudo que mexe vai ativar, é como se fosse um moinho, ou seja, para ativarmos a prosperidade nos locais, temos que encontrar onde é que está o rio, o fluxo, porque todas as casas têm meridianos energéticos, então vamos determinar esse rio e pomos ali um moinho para gerar energia, ou seja, vai multiplicar o fluxo e depois, mais tarde, ligou-me a dona a dizer: Olha, mudámos o nome do peixe, agora chama-se Cifrão, porque desde que o Cifrão foi para ali, não temos parado de ter clientes. Muito obrigada, estamos super felizes e por aí fora. Isso é uma história se calhar no atual, não é? Porque hoje seria o euro, se calhar, não sei. Ou então era noutra moeda. Muito bom. Susana, diz-nos também uma coisa. Eu falei das plantas e é desagradável não as explorar. Tu poderias indicar alguns tipos de plantas que as pessoas poderiam ter em casa, que equilibram a energia do lar, que dão mais prosperidade, ou quais são as ações de cada uma delas? Salientar ao menos uma ou outra aqui a quem nos ouve. Pronto, isso mais uma vez também tem mais variáveis e dependendo das casas, há plantas que vão ter mais impacto do que outras. Mas, assim, no geral, o que eu costumo sempre dizer é de evitar ter cactos sudoeste, na área sudoeste, ok? Porque vai potenciar discussões e relações mais picantes, mais conflituosas. Cactos e espadas São Jorge, ou seja, plantas com picos, a planta aranha, por aí fora. Depois, é muito bom ter plantas em locais onde há muito stress eletromagnético, nomeadamente em zonas onde há computadores, escritórios, é sempre bom ter plantinhas lá. E as melhores plantas, depois vai depender, não é? Vamos supor, se a pessoa tem tempo, pode e gosta, pode ter plantas que são mais frágeis, como os lírios da paz, que é uma planta que é muito sensível, mas que tem uma energia muito boa, tanto para purificar o ar, como simbolicamente, porque traz realmente aqui uma energia de mais Limpa. suave, digamos assim, a própria planta, não é? Mas para quem é muito distraído e não tem tempo e não sei o que mais, tem que encontrar então uma planta que seja mais robusta, que não precise de tanta água, como por exemplo a planta jiboia ou a planta aranha. Há uma série de plantas que depois podem trazer aqui aquilo que nós queremos atingir. E depois, qualquer planta que seja, quando é colocada num determinado local, também potencia a criatividade, hum, a visibilidade, o sucesso e a alegria. Mas isso nós tínhamos que ver qual é o local mais indicado, não é? Depois há outra coisa muito interessante que as plantas
fazem, que é uma planta que em determinado local nunca consegue vingar, por mais miminhos que possamos dar àquela planta, desde a água, nutrientes, tem luz, e ela não vinga, acaba sempre por ficar enfraquecida, e depois às vezes muda-se de lugar e ela desenvolve-se. Então, nesses locais, maior parte das vezes tem stress geopático, ou seja, que é a radiação da Terra, que inclusive também afeta a saúde das pessoas. Por exemplo, uma das coisas que faço as minhas consultas é fazer o levantamento do stress geopático, porque depois uma pessoa, por exemplo, está numa secretária sentada em cima de um fluxo desse stress, vai ficar também estressado, vai engordar, vai ter dores de cabeça, uma série de sintomas que a médio e longo prazo pode somatizar numa coisa mais grave. Principalmente nas camas, não é? 8 horas. É assim, eu estava aqui a dizer que desligo e não me lembro de certos detalhes, mas há certas histórias que são super fortes e que não dá para esquecer, como aquele casal que um tinha um cancro na cabeça e ela teve um cancro na mama, os dois mais ou menos na mesma altura, e na cama, ou seja, passava uma linha que apanhava a cabeça dele e depois apanhava o peito dela. São as tais coincidências que incomodam. Pois, as pessoas costumam dizer curiosamente ou coincidência, já estou muito habituada, porque não entendem os resultados e ficam assim surpreendidos. Eu própria confesso que há situações em que eu faço e hoje em dia, com a experiência que tenho, muitas vezes já digo, ok, nada me surpreende, mas às vezes, e lá, afinal não estava nada à espera disto. Claro que sim. Deixa-me só responder uma questão, Susana, e assim descansas um bocadinho a voz. Alguém aqui perguntava qual é a diferença entre homestaging e Feng Shui. A Susana responderá melhor ao Feng Shui, mas de facto o Feng Shui é a harmonização da energia do lar para que as pessoas vivam melhor, com mais qualidade, com mais prosperidade, com mais saúde, com mais... enfim, tudo melhor, não é? Nos vários quadrantes. O homestaging não tem a ver com a preparação da casa para que as pessoas morem. Isso é decoração. O homestaging é justamente o oposto, é despersonalizar a Sim, casa. mas vou interromper, está corretíssimo, mas para fazer um homestaging, não é? É pode-se fazer com os preceitos de Feng Shui para poder vender mais rapidamente. Claro. Então, digamos que o homestaging é despersonalizar a casa e torná-la mais atrativa aos olhos de qualquer pessoa. Temos aqui a Paula Simões, por exemplo, que é especialista em homestaging e falaria disso que nem uma cantora lírica, não é? Mas, de qualquer forma, a ideia é esta. O homestaging é aquilo que cada profissional do setor deveria fazer para tornar a casa mais apelativa do ponto de vista da promoção de um imóvel. Ou seja, não tem a ver com a decoração, com a personalização aos donos, aos proprietários, mas, pelo contrário, neutralizá-la e despersonalizá-la. Enquanto Sim, mas está corretíssimo, mas é assim, o Feng Shui é transversal a muitas áreas relacionadas com os imóveis, desde a localização, ou seja, a procura de um terreno para construir, desde o projeto de arquitetura, a disposição da casa, os materiais, toda esta dinâmica, desde vestir a casa, que é o mobiliário e por aí fora, e desde também promover a casa. O homestaging pode, mesmo despersonalizando, no sentido de não ter ligação com as pessoas, ter ali estratégias energéticas que vão para além da estética, em que a pessoa sente, gosto disto, sinto-me bem. Pronto. E também pode ser utilizado. Eu tenho muitos parceiros na área da decoração, de projetos de interiores, de design, de recuperação de coisas. Por isso, o Feng Shui é aqui um aliado a todas essas áreas. Então, digamos que o que é que eu recomendaria, o que é que eu recomendaria a cada consultor imobiliário? Que, de facto, domine minimamente algumas técnicas de homestaging para tornar o imóvel mais apelativo e agradável a qualquer tipo de cliente que atendam. E conciliando o homestaging com o Feng Shui,
pois então é a cereja em cima do bolo. Portanto, elas não são antagónicas, são complementares. E se nós, naturalmente, ao intervencionarmos um imóvel, imaginem, por exemplo, em vez de irem a uma cozinha e terem uma cozinha com imensos objetos em cima da bancada, louça por lavar, o fogão sujo, que tantas vezes vocês encontram quando vão angariar um imóvel. Mas se limparem a cozinha, retirarem esses objetos excessivos, deixarem apenas uma bimbi lá junto ao fogão, deixarem uma máquina de café e, por exemplo, têm o fogão junto ao lava-louças, adicionam o elemento madeira. Por exemplo, aquele pormenor que dissemos, em nada ele contraria, uma técnica em nada contraria a outra. Ou seja, poderemos, de forma complementar, potenciar o sucesso daquela casa, torná-la mais próspera, mais apelativa aos olhos do comprador e também mais fácil de vender e com uma melhor energia. Creio eu que assim temos o ramalhete mais composto, não é? Há uma coisa que eu não te posso deixar de pedir. É muito técnico e não vais falar, claro que não, e será dado no curso mais longo, depois em setembro, Osana, mas para mim isso foi absolutamente essencial. E tu tocaste nele agora. As posições das camas são muito importantes, até porque dormimos 8 horas à partida. Ou seja, durante o dia nós movimentamos-nos em vários espaços, em vários locais, trabalhos, escritórios, compras, na rua, nos jardins, nos parques, nos ginásios, seja onde for, mas há 8 horas de cada um dos nossos dias, não é? Digamos que 1/3 do nosso tempo, nós estamos no quarto e deitados naquela mesma posição. Então, digamos que o nosso chakra da coroa, a nossa cabeça, está orientada para uma determinada posição. Isso aprendi contigo, e muito bem, e também está no teu livro. Não sei se aquela correção que na altura na minha edição tínhamos que mudar nas mulheres e nos homens, aqueles tinham uma errata. Mas de qualquer forma as posições eram as mesmas, não havia ali problema. Naquela contabilização, para mim isso foi altamente significativo, de perceber que muitas vezes nós temos a cama que esteticamente era interessante, ou que nós achamos que era a que mais nos agradava visualmente, mas que nos trazia grande prejuízo à nossa vida. E, portanto, quando eu há pouco citei que troquei o meu quarto com o quarto da minha filha, eu passei a dormir, troquei a mobília toda, não é? Passei a ocupar um quarto, ela passou a ocupar o outro, foi justamente por essa questão. Nós quisemos mesmo mudar as posições, as orientações do sono, quando estamos a dormir, mudarmos essas orientações. E recordo-me também, deixa-me dizer-te, que há muitos anos eu estava no Hotel Tivoli e apareceu um diretor de uma agência a dizer-me que aquela consultora que ele tinha, relativamente há pouco tempo na loja, era uma pessoa espetacular e tal, mas que tinha um problema, tinha um menino com 3 anos, eu não sei se alguma vez te contei isto, e que, se não contei, ouves agora, não é? E que tinha um problema que, em 3 anos, desde que o filho nasceu, a criança tinha altos pesadelos durante a noite, gritava muito durante a noite, e os pais nunca tiveram descanso. Ou seja, ela não estava bem, porque não dormia bem, provocado naturalmente por esta perturbação da criança. E ele disse, opá, isso do Feng Shui, não sei quantos, isso não pode ajudar, por causa daquilo que me tinhas contado, das orientações. E eu, a brincar no intervalo ali no Hotel Tivoli, estive a fazer a contabilização do menino, não é? Para ver quais eram as posições mais favoráveis para dormir e as 4 posições que eram desfavoráveis, e abrimos o Google Earth Pro no computador para perceber a casa dessa consultora, qual era a divisão onde o menino dormia, qual era o quarto e onde é que ela tinha posicionado a cama, para percebermos a orientação. Estás a entender o que quero dizer? E na altura, recordo-me que o miúdo estava com a cabeça virada para 5 fantasmas. E eu na altura disse, porquê é que não muda para uma destas posições, que de facto já são posições favoráveis? E a única posição que era possível naquele quarto era ter a cama para uma zona que não é também muito interessante, porque tinha uma janela por trás, pelos motivos que tu sabes, não é? E que não é interessante, mas que seria melhor do que estar nos 5 fantasmas. E eu disse, olha, certamente isto nem funciona, mas porquê é que não experimenta? E logo vê o que é que acontece. E isto foi um curso de 3 ou 4 dias, não me recordo muito bem, e a senhora, apesar de não estar muito satisfeita com a ideia, experimentou para ver o que é que aquilo dava.
E o curioso, é outra coincidência, é outra brincadeira, é que quando ela voltou no dia seguinte ao Hotel Tivoli e disse, felizmente, e em 3 anos esta foi a única noite em que o meu filho não acordou de noite. Pronto, então aqui temos outro pormenor que para mim é altamente significativo. Ainda há muito pouco tempo estive aqui em casa num serão daqueles que fazemos entre amigos e falámos disto e eu tenho aqui sempre na minha galeria de imagens, nos favoritos, os mapas com as orientações. E então eu estava com uma amiga minha e ela dizia que nunca esteve bem e que tinha que tomar medicamentos para dormir porque os sonos não eram interessantes e tudo isso. E eu falo no Feng Shui, fazemos as contas e percebemos mais uma vez que esta minha amiga estava mal posicionada. Pá, foi muito interessante que ela levou aquilo tão a peito que não conseguia mudar a cama nessa noite, porque já saiu tarde aqui de casa, mas dormiu com a cabeça para os pés da cama. Já não quis. E depois inverteu a posição e ela dá este feedback agora que dorme muito melhor nesta posição, com a cama justamente ao contrário, dorme muito melhor do que dormia antes. Sim, é que isso não tem só impacto na qualidade do sono, tem impacto também, porque como é quase como se nós estivéssemos a receber Reiki durante a noite e ficamos mais alinhados. Então, mediante as direções, vai ativar mais um chakra do que outro. Por exemplo, eu estou-me a recordar, na altura em que eu não sabia Feng Shui, de uma situação que me aconteceu, precisamente por ter a cama mal orientada. Ou seja, os meus pais diziam que era bom ter a cama orientada a norte. E eu, como boa filha, fazia sempre os possíveis para ter a minha cama orientada a norte, porque achava que, pronto. E realmente, hum, ou seja, há uma meia-verdade. Para pessoas, norte pode ser uma boa orientação, para outras não. Mas acontece que, por sorte, para mim era boa. Entretanto, quando tive o meu segundo filho, para ele não ir para o quarto com a pequenina, para não acordar, eu mudei a minha cama para uma orientação que não era favorável para mim, nem para o pai dos meus filhos, nem para o meu filho que tinha nascido. E foi uma altura assim um tanto terrível, porque quando eu adquiri este conhecimento, olhei para trás e fui ver na altura em que eu tinha a cama, para mim, perda total, eu ia perdendo o meu filho, com 4 meses teve logo uma broncopneumonia, ele estava super doente, eu fiquei também com uma depressão pós-parto, não conseguia perder peso, tive uma situação laboral de perda de reputação, ou seja, foi ali um looping durante 6 meses em que o bebê esteve, de situações muito chatas. Depois, quando mudei o bebê para o quarto com a irmã, mudei outra vez a cama para onde estava e comecei logo a melhorar. A minha depressão pós-parto melhorou, perdi peso, entretanto descobriram aquela situação no trabalho que afinal eu era inocente. E o meu filho melhorou muito de saúde porque no quarto da irmã também estava bem orientado. Ou seja, eu senti na pele essa situação. Claro que sim. Levo mesmo muito, muito, muito a sério. Havia aqui alguém, enquanto falavas, que de facto também não dorme muito bem há muitos anos e se seria possível, eu não sei se é, mas diz-me tu, se seria possível explicar ao menos como é que se fazem essas contas. Claro que as pessoas não conseguem saber qual é a orientação, teriam que ir ler no teu livro ou fazer o curso, como é evidente, mas qual é a base, como é que se fazem as contas? Se achares que vale a pena explicar isso, não sei, tu é que sabes. Não sei, as pessoas querem fazer contas, querem saber quais são as suas orientações favoráveis. Eu acho que isto não dá tempo, Vítor. Isto é pelo menos, no mínimo dos mínimos, 30 minutos. Pois não é fácil, não. Não é fácil, mas cada pessoa, é com base na sua data de nascimento que se fazem as contas e vai-se descobrir quais são as quatro orientações favoráveis e o que cada uma traz, porque uma traz mais uma coisa que outra, não é? Vai ativar, como disse há pouco, um chakra e vai-nos dar, uns ajudam-nos a prosperar mais, outros ajudam a proteger a saúde, outros tornam-nos mais amorosos e por aí afora, e as outras quatro que nós devemos evitar. Mas
Depois, há os constrangimentos do próprio ambiente. Muitas vezes escolhemos um quarto que não dá para pôr a cama bem orientada para nós. As boas orientações dão para um armário, ou dão para uma janela de uma varanda. Ou seja, temos que ver se na casa há possibilidade de trocar de quarto, como tu trocaste, não é? E se não houver possibilidade, torna-se às vezes desafiante. Desafiante, tem que se ver ali biombos, a cama assim. Houve uma cliente que estava farta de sofrer e colocou as portas do armário eram de correr e ela colocou a cabeceira mesmo contra as portas do armário. E eu disse: Não, meu Deus. E ela: Não, não me importo, não me importo, estou farta de que me aconteçam coisas más, porque ela estava para a má sorte. Pois, lá está. Essa é uma daquelas coisas que eu aprendi muito bem contigo. Eu tenho isso na minha galeria de imagens. Sei perfeitamente quais são as 4 áreas más e quais são as 4 orientações positivas, e sei perfeitamente que as positivas é para a saúde, ou para a riqueza e prosperidade, ou para o amor, ou para seja o que for, não é? Para o desenvolvimento, o conhecimento, o crescimento do eu. E, inclusivamente, muitas vezes eu digo à minha filha, imagina, eu às vezes invertia a cama da minha filha quando ela estava de férias e virava mais para a saúde, ou quando era para o sucesso e a prosperidade na aprendizagem. Portanto, é interessante porque nós de facto temos, com base na data de nascimento, depende se é até fevereiro, se é depois, não é? E depois depende se é masculino, se é feminino, se subtraímos 11, adicionamos o 4, e naturalmente, depois ao percebermos qual é o nosso número, nós temos imediatamente as 4 zonas favoráveis ou as 4 zonas que são negativas e que de facto devíamos evitar. E se, apesar disto ser uma coisa que eu não percebo nada disto e é algo que não consigo comprovar, vale o que vale, mas gostaria de vos dizer, está explicado no livro, sim, gostaria de vos dizer que é algo que eu levo muito, muito a sério. E, inclusivamente, como duro muitas noites em hotéis, agora menos porque estou muito online, mas a minha vida foi muito dormir em hotéis, havia uma coisa que para mim era absolutamente proibido. Eu digo-vos e partilho convosco. Não aceitava nunca dormir num quarto número 4. Cada vez que me calhava, eu pedia logo a mudança do quarto. Não durmo em quartos número 4. Se for número 8, então eu até dou um abraço ao recepcionista do hotel. E quando chego ao quarto, gosto de verificar a posição da cama para ver se me é prejudicial ou não. E de facto, porque eu acordo melhor, durmo melhor e ao outro dia sou mais energético, mais positivo e posso trabalhar com mais energia, não é? Com mais integridade, com mais propriedade do que quando nós temos um sono que parece que fomos atropelados por um caminhão. Claro que o dia passa na mesma e fazemos tudo na mesma, mas o sacrifício é muito maior, o desgaste é muito maior e nós não estamos em plenas faculdades como poderíamos estar. É evidente que muitos de vós que me vêm a dar avaliação de imóveis e fiscalidade e isto tudo dizem: ele hoje ainda não jantou. Tipo, tem aqui uma falha, mas eu aceito que pensem o que entenderem, respeito muito, mas é aquilo que eu faço e farei enquanto a memória não me atraiçoar e eu não esqueça isto que aprendi. Susana, não sei se queres ainda indicar mais algumas coisas. Não, agora com esse comentário que tu fizeste, realmente o desconhecido leva muitas vezes a julgamentos que não correspondem à realidade. E eu que estou nesta área desde 2008, 2009, fui muito, não diria atacada, embora sejam ataques, mas críticas e comentários e piadinhas, principalmente das pessoas mais próximas da minha família, inclusive só agora, há 5 anos para cá, que, por exemplo, as pessoas mais próximas, nomeadamente amigos e família, que me pedem ajuda porque são testemunhas do progresso da minha vida. Claro que tem mérito meu, como são os meus 33% também, não é? Mas realmente esta companheira de vida que eu tenho, que é esta ferramenta de Feng Shui, tem alavancado a minha vida de uma forma muito, muito poderosa, diria. Sinto-me muito mais aconchegada, mais nutrida e
compreendo perfeitamente que seja difícil as pessoas perceberem e até associarem, ok, esta cura, pus esta cor, orientei a cama assim, troquei uma cortina, ou pus um tapete, ou pus uma planta, como é que isto teve impacto em determinada dimensão da minha vida? Ainda é uma situação que na nossa mente cartesiana, e eu falo um bocadinho disso no livro, um, não consegue perceber muito bem como é que isto funciona. Mas funciona e é muito interessante porque na área do imobiliário é uma ferramenta que pode ser bastante útil até na gestão do investimento que fazem a promover determinados imóveis. Por exemplo, há imóveis que nem vale a pena gastar tempo a tentar vendê-los porque vão dar uma trabalheira que nem se sabe que se compensa ou não, enquanto que há outros que facilmente se vendem quando são auspiciosos. E também há áreas das cidades, há áreas que entram em declínio e outras que prosperam. Então, o Feng Shui também entra a dimensão tempo, nada é bom para sempre, nada é mau para sempre. Então, esta dimensão tempo é muito importante para, neste caso, os agentes imobiliários possam fazer uma boa gestão ou uma estratégia concertada de localização, apostar em determinadas localizações para terem mais sucesso na venda dos seus imóveis, desde as datas de construção dos imóveis, tudo isso tem impacto depois nos negócios, porque estar a gastar 3 meses ou 4 com visitas para um imóvel que dificilmente vende e depois para vender tem que se baixar muito o preço, e há outros que vai-se lá uma vez, como foi o meu caso, e vendeu-se logo. Muito bom. Susana, eu gostava agora que dissesses algo, porque é uma live que percebemos claramente que vai para 1h30, assim, na desportiva. Mas eu também já sou sempre apelidado fulano que é o notívago, porque eu já tive situações, e toda a gente sabe o quê. Olha aqui a Petra e o Rui, sabem tanto, o Bruno, não sei, também se teve em algum desses, em que eu tinha cursos que passavam tipo da 00:30, 1h tipo, nós éramos madrugadores. Portanto, não vamos fazer nada disso. Eu agarrei juízo a partir do meu aniversário, no 19 de março passado, em que eu prometi que não fazia esse tipo de loucuras, até também pelo meu bem-estar e pelo das pessoas. Mas eu gostaria muito de explicar que, inicialmente, quando eu lancei este convite à Susana, foi porque de vez em quando eu tocava neste assunto nos cursos que vou dando às pessoas aqui ao longo do ano, e eu falava da Susana e gostaria imenso de a convidar para ela vir partilhar com o nosso grupinho e naturalmente abri-lo ao público para quem quer apenas esta aprendizagem que se possa inscrever nesse curso e fazê-lo. E a ideia inicial, confesso-vos, é que nós iríamos fazer esta live e o curso iria decorrer em agosto. Mas não vai ser possível. Não vai ser possível também por uma questão de gestão da minha própria agenda, porque como eu vou ter 15 dias de férias em agosto, eu tive que concentrar as obrigações que assumi com algumas marcas e que tenho que dar cursos presenciais e os outros online que não consigo mesmo evitar e que a primeira quinzena está completamente entupida. Então, gerir ainda por cima, além dos dias todos, as noites com o curso da Susana, o curso vai ter que transitar para setembro. Eu já combinei com a Susana, é possível para ela o curso decorrer em setembro. Não tínhamos falado muito bem sobre o calendário, porque em setembro eu também tenho uma semana de férias na última semana, o que significa que tenho as outras atropeladas, invitações a várias cidades, mas combinei com a Susana que o curso será em setembro, provavelmente em pós-laboral, tipo 8h30, 10h30. Então, como a Susana precisa de 8 horas, pelo menos, não é? Para que tenhamos alguma aprendizagem que valha a pena, senão não funcionaria. E as 8 horas, se calhar, é o mínimo, porque depois dilatam-se no tempo, sabem como é? Então, será eventualmente segundas e quartas durante 15 dias, que é o dia mais favorável para a Susana. Então, nós não temos ainda as datas, não podemos dizer ainda, portanto o curso não vai ser lançado agora, mas quem gostou do tema e que gostaria de o fazer com a Susana, nós vamos estar aqui em setembro. Eu não venho contribuir nada, naturalmente,
mas é a Susana que vai dar o curso, ela já dá os cursos desde sempre, não é? Nas várias entidades, nas várias escolas, enfim. Será um curso compactado, mais adaptado às pessoas do imobiliário, ou quem queira aplicar na sua própria vida pessoal, ou nos familiares, enfim. E será um curso que vai decorrer em setembro. Portanto, isso já está prometido. Agora, apenas vamos combinar entre nós as datas e eu vou comunicar à empresa de marketing com quem eu trabalho, que irá carregar as publicidades normais, mandar por e-mail, a dar o conhecimento que o curso vai surgir, e também nas redes sociais vocês vão ver, se já me seguem, se estão aqui é porque à partida já me seguiam, e vai haver essa apresentação do curso. Já sabem que ele vai entrar sempre numa fase mais apelativa nos primeiros dias, e depois, quem quiser, inscreve-se também. Quem não quiser, não tem problema nenhum. Esta live ficará publicada no YouTube. Susana, não sei se queres pô-la também no teu canal do YouTube, porque se quiseres, claro que o marketing tu envia também para que fique disponível para ti, é com imenso gosto. E podem repetir isto, se perderam algum pormenor que queiram rever, basta chegarem lá. Mas ainda assim, eu acho que é uma questão de justiça, uma vez que nós temos aqui este boicote, que não conseguimos entregar tudo. Eu acho que era interessante, ao menos a Susana, dizer quais são os pontos que vai abraçar esses 4 dias o curso, quais são os ensinamentos que ela vai partilhar, para que vocês saibam se vale a pena ou não. Está em mute, Susana, estás em mute. Sim, tirei porque há bocadinho tossi. Então, são só os pontos centrais que vão ser dados. Vamos falar sobre o impacto do exterior no interior. Isto pode ser útil a vários níveis, como eu disse ainda há pouco, para ajudar aqui a escolher que batalhas comerciais decidimos travar, não é? Porque muitas vezes estar a escolher certos imóveis e não fazer um bom negócio não vale a pena o esforço. Depois, vou falar sobre as datas mais auspiciosas dos imóveis, porque tudo muda durante os tempos, mas há certos imóveis que são sempre os mais auspiciosos e há outros que entram em declínio energético e ficam a hibernar, e então é muito mais difícil trabalhar com eles e viver neles também. E as zonas do país, neste caso em Portugal, mais auspiciosas para os investimentos imobiliários. Depois, vamos falar de características gerais dos interiores, sobre vários aspectos. Passamos para os ladrões de energia, isto aqui é muito importante, aprender a identificar quais são os ladrões de energia que temos nos espaços. Isto é assim mais generalista, dos ladrões de energia, porque há ladrões de energia mais específicos para cada espaço. Depois, o poder de estar bem orientado, foi isso que nós falámos. Vamos trabalhar aqui a descobrir quais são as direções favoráveis, quais são as posições de poder, as posições para dormir e trabalhar, e também para questões estratégicas como reuniões, como é que podemos estar sentados para ter mais sucesso numa reunião. Depois fala-se um bocadinho sobre aqui a lei da atração e como podemos ativá-la, colocando simbologia, desde o vision board até a parte dos diplomas, até outras situações que queiramos atrair nas nossas vidas. E é tudo, vai ser assim um bocadinho intensivo, porque tem que ser um mínimo para conseguir depois poder aplicar e ter alguns resultados, porque para mim eu fico muito frustrada quando digo as coisas assim no ar e as pessoas depois não saem com um bocadinho uma ferramenta para poder depois aplicar na sua vida e ter resultados concretos. Deixa-me só perguntar-te uma coisa, Susana. Não entramos na matéria dos baguás? Sim, sim, entramos, porque temos esta parte aqui, características internas auspiciosas. Vamos trabalhar a planta Ok. com a aplicação do Bagua, ainda bem que falas disso, e depois perceber como se trabalha os fluxos, ou seja, o posicionamento dos sofás com a porta de entrada, as casas de banho, os focos de luz, tudo isso é importante.
Muito bem. Então, digamos que para esse curso, eu não sei se o curso vai ter alguma vertente prática ou não. Eh, Vai ok. ter, sim. Então, digamos que as pessoas, para tirarem o melhor partido, o melhor proveito, poderiam, ao querer frequentar esse curso, prepararem a própria planta de sua casa para depois aplicarem. É isto ou não? Sim, sim. A E planta, eu vou fornecer um Bagua, ou podem comprar o meu livro, também tem lá um que podem imprimir em folha de acetato, uma bússola, e eu vou ensinar como se, pronto, se divide uma casa nos 8 setores e depois em cada setor o que é que se vai fazer lá, principalmente aqui na parte da lei da atração ou a simbologia, é fundamental perceber onde é que é sul, não é? Por exemplo, para poder pôr as coisas no local certo e ter os resultados. muito bem. Pronto, eu julgo que a maioria das pessoas estarão mais esclarecidas agora. Eu espero que tenham tido um bom momento. Não sei se correspondeu. Era giro até que pudessem escrever nas mensagens se correspondeu ao que esperavam esta hora e meia de conversa sobre o Feng Shui. Realmente é um tema muito. Oh, muito obrigado, Cidália. É de facto um tema muito vasto. O compromisso nunca poderia ser muito grande, porque é um tema que abraça muitas coisas, e tínhamos aqui apenas uma conversa de amigos que iríamos abrir ao público para que se juntassem a nós e participassem. Mas da minha parte eu agradeço imenso terem estado. Já sabem que isto vai ficar disponível no canal do YouTube, de forma totalmente aberta a todos. Portanto, quem quiser pode ir lá ao meu canal do YouTube e assiste a mais uma live, como todas as outras, também estão abertas. A Susana também colocará no dela, para quem quiser. Sigam a Susana Mendes também nas redes sociais. A Carla, a pessoa que me apoia no marketing, já colocou aqui no chat o link. Carla, se puder pôr de novo, agradeço imenso. As redes sociais da Susana. Susana, não te importas, não é? Eu até agradeço. Agradeço que me sigam e agradeço que interajam comigo e façam perguntas. Foi graças a perguntas que os clientes me fizeram, ou seguidores, que eu desenvolvi temas para cursos, para vídeos. Por isso é muito bom ter o feedback também das pessoas, porque esta partilha que nós aprendemos uns com os outros, não é? Delicioso. Bom, Susana, para mim, mais uma vez, obrigado. Nós dizemos sempre isto quando falamos ao telefone. Obrigado por existir na minha vida. De facto, eu considero-me que sou sempre um ser cada vez mais rico. Quantos mais os anos passam por mim, eu tenho o prazer de conhecer pessoas como tu, que fazes parte dela. São daqueles que nós nos cruzamos e ficam para a vida toda, e nós temos imenso orgulho. E mesmo quando estamos algum tempo sem falar, quando ligamos, tu dizes-me, cuidado, estás numa altura de não sei o quê. É sempre maravilhoso ter alguém como tu a acompanhar-me. Obrigado por ter estado. Um abraço ao Jorge, mais uma vez. E aos meninos. E então, eu desejo a todos uma noite maravilhosa, descansem muito. Amanhã cá cantarei o Fado por Coimbra, noutra marca imobiliária naturalmente, mas a todos desejo um excelente descanso e vamos estando sempre em contacto. Portanto, a quem é o caso, boas férias e fiquem atentos. Se quiserem estar connosco mais dias neste tema, em setembro, cá estamos. Um abraço a todos, Susana. Um beijinho grande e um abraço a todos. Bem? Beijinho, obrigada. Boa noite a todos.